Renato Semençati, tem favorito nesse jogo? Boa tarde. Boa tarde, dona Eliane. Muito bem-vinda. Obrigada. Aqui, né? Tem favorito, sim. E esse favorito é o Criciúma. Aliás, onde o Criciúma joga, o Criciúma é favorito. Renato, mas ele perdeu 2 jogos. É verdade, mas perdeu sendo favorito. Perdeu jogando melhor que o Marcílio e perdeu em casa pro Brusque. Porque futebol é assim, porque se o favorito ganhasse, pra que vocês iam querer ficar escutando o Renato aqui? Não precisava, né? Mas vamos lá. O Criciúma tem ótimas notícias. Uma delas você acabou de ver ali, a volta do técnico Cláudio Tencati. E eu espero, no banco de reservas, né? Cumpriu suspensão pela expulsão no jogo aqui contra o Brusque. Espero mais equilibrado. O Tencati do ano passado. O Tencati desse ano está muito pilhado, falando muito em arbitragem, né? Então, foca no jogo, como foi o jogo passado lá em Lages, como fez o Alessio, um time tranquilo, jogando futebol. Notícias ótimas, tem a volta do Barreto, Felipe Mateus, então é o Criciúma mais forte, só o Meritão que se machucou e segue fora, mas o Criciúma, o que tem de mais forte até agora, o Cláudio Tencati vai estar colocando em campo contra o Joinville. Claro que é um adversário duro, tradicional, mas é um Joinville muito mais frágil do que em outras épocas, né? O Joinville que hoje luta, não é pelo título estadual, luta apenas para terminar e conquistar uma vaga para a Série D de 2025. O calendário do Joinville é o seguinte: terminou o campeonato estadual, fica esperando a Copa Santa Catarina. Não tem nacional, hoje é um time fora de série. E aí é difícil você trazer jogadores. Mas o Criciúma não tem nada com isso, tem a questão da rivalidade. Vai pegar uma Arena Joinville com muitos torcedores, um Joinville motivado. O Joinville a gente vai ver aqui na classificação o que o Criciúma precisa para terminar como primeiro. E uma vitória lá vai ser fundamental. Por que terminar como primeiro, Renato? Porque você traz todas as decisões para o estádio Heriberto Wilson. E quem conhece o Criciúma, a força do Criciúma hoje jogando no Heriberto Wilson, sabe muito bem do que eu estou falando, dona Eliane. A senhora conhece, né? Com certeza. Vamos na tabela então para explicar para a turma o que o Criciúma precisa. O que está faltando aqui? Está faltando o Barra fazer um jogo e o Avaí se enfrentarem, né? É Avaí e Barra. Esse jogo vai acontecer no próximo dia 28. Aí sim a tabela vai estar com todo mundo com 10 jogos. Mas vamos lá. Hoje o Avaí não briga com o Criciúma pelo primeiro lugar, ele briga com o Marcílio Dias pelo segundo, mas com o Criciúma não. Hoje a briga é Criciúma e Marcílio Dias. A diferença é 2 pontos. Por que o Criciúma precisa pontuar? No pior dos cenários, empatar para ficar com esse primeiro lugar. Porque o Marcílio recebe o Nação, que já foi rebaixado, o campeonato por Nação já acabou. Claro que futebol é futebol, mas a tendência é o Marcílio vencer e saltar para 22 pontos. Se o Criciúma também fizer 22, se ele empatar com o Joinville, ele continua em primeiro nos critérios de desempate, a não ser que haja uma grande goleada aqui, o que não é provável. Mas, se ele vencer, ele mantém os 2 pontos de diferença, leva para a última rodada essa vantagem de 2 pontos e, é claro, se o Marcílio tropeçar, que é improvável, o Criciúma vencendo o jogo, ele já é primeiro, joga a última rodada cumprindo tabela, podendo colocar jogador que está pendurado, que está machucado, enfim, segura, essa é a questão. Então, é um jogo importantíssimo no que se refere à tabela. Por quê? Porque é a história de jogar todas em casa, né? Uhum. Como é que é? Depois começa o mata. Hoje, o mata-mata seria Criciúma e Brusque, Marcílio e Concórdia, Avaí e Chapecoense, Figueirense e Barra. Tem esse jogo aqui para mudar, tem mais 2 rodadas. Tudo pode mudar. O que não muda é quem terminar em primeiro fazer todas as decisões em casa. E faz tempo que o Criciúma não é campeão dentro de casa. Muito tempo, desde os anos 90. Tudo isso, Renato? Em casa. Do Catarinense. Isso, não, do Catarinense. Porque teve o Nacional 2006. Sim. Foi 98 o último título do Criciúma em casa. Aí ele saiu, ganhou o título em Chapecó. O ano passado ganhou o título em Brusque. Mas eu digo, no Heriberto ganhar Wilson, em casa é muito mais gostoso, né? E é o bicampeonato, né? Se vier, é o bicampeonato e o bicampeonato ao lado do seu torcedor, fazendo uma grande festa. Vai ser o ensejo para a Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Criciúma faz esse jogo em Joinville e vai embora. Viaja para jogar a Copa do Brasil, nem retorna a Criciúma, lá de Joinville mesmo. Copa do Brasil semana que vem, daí dá uma descansada no Catarinense? Quarta-feira, 9h30 da noite, só vai ter aquele jogo do Avaí para completar a rodada. O Avaí não está na Copa do Brasil, o Barra também não, então aquela data de Copa do Brasil, colocaram aquele jogo. O Criciúma tem data de Copa do Brasil, joga lá, joga pelo empate, como os times visitantes fazem, de olho, né, porque o Cruzeiro já caiu, né, o Coritiba caiu ontem, então Copa do Brasil a gente sabe como é que é, né? Mas o Criciúma é muito favorito. Enfim, Copa do Brasil é uma outra história. Segunda-feira a gente fala disso sobre e repercute o resultado lá na Arena
Joinville. A posição do Joinville aí em nono lugar, bem rapidinho, que já está estourando o tempo, influencia em relação a Criciúma aí, já achando que vai ganhar esse jogo? Não. Tem essa... Não. O Tencate é muito... Pé no chão, firme. Pé no chão. Aí até porque é o seguinte, é o primeiro colocado contra o nono, mas é um Criciúma e Joinville. Joinville e Criciúma lá em Joinville é sempre um jogo quente, sempre um jogo que a arbitragem costuma ter muito trabalho, então não tem esse negócio não. Basta dizer que o Criciúma entrou em campo em primeiro e o Brusque era 11º. E o Criciúma perdeu em casa. E assim acontece. Como eu falei, o Coritiba foi eliminado ontem da Copa do Brasil. O Cruzeiro foi eliminado pelo Souza da Paraíba. Futebol é assim. Meu caro Renato, bom fim de semana. Segunda-feira você volta para falar da vitória do Criciúma, pode ser? Tá, joia, combinado.